nós vamos findar o livro de Gênesis. Aqueles que acompanharam por muito tempo aqui conosco o estudo sequenciado, como os reformadores chamavam de lectio continua, leitura contínua. E assim, hoje nós findamos no capítulo 50. Nós vamos abordar o finalzinho do capítulo 49 e todo o capítulo 50. Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis 49, do verso 29 ao verso 33, que é o finalzinho do capítulo 49, e depois eu vou iniciar o capítulo 50, indo até o fim do mesmo. Gênesis capítulo 49, do verso 29 até o 33, e depois todo o capítulo 50. Vou fazer a leitura, você acompanha atentamente. Diz assim: Depois lhes ordenou dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados dos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizarim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manré. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos.
Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Meus amados irmãos, nós normalmente falamos dentro de um contexto de teologia reformada sobre cosmovisão reformada. Essa palavra é a junção de duas outras palavras dentro de um contexto bem conhecido nosso: cosmos, de mundo, e visão. Juntando então as duas, nós temos a visão de mundo. Esse conceito de cosmovisão, dentro de um aspecto filosófico, foi criado na Alemanha, dentro do princípio do Weltanschauung, que é uma expressão alemã que, traduzindo, quer dizer exatamente visão de mundo, ou cosmovisão. Explicando para que os irmãos possam entender, cada um carrega em si um estilo de visão quanto às coisas que lhe cercam. Nós somos norteados, balizados pela Bíblia, e a nossa cosmovisão, então, ela é uma cosmovisão bíblica. É como se fosse, e essa é a figura que sempre é usada quando nós falamos sobre isso, é como se fosse os óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. Então, se você usar um óculos com lentes que são verdes, vocês vão enxergar um mundo verde. Então, a forma como nós enxergamos o mundo depende dos óculos que nós usamos. E aí fala-se muito sobre cosmovisão reformada, porque a reforma trouxe alguns princípios que diferem de outros ramos do cristianismo. Pensando dentro desse aspecto, nós enxergamos a vida de uma perspectiva. E essa perspectiva, acima de tudo, é a perspectiva bíblica, que é o nosso referencial. Portanto, quando falamos de cosmovisão, nós falamos sobre uma visão teorreferente. O que isso quer dizer? Que nós somos referenciados pelo Deus. A expressão teo é de theos, uma palavra grega que significa Deus. Dentro desse aspecto, o texto que eu li mostra realidades pelas quais nós enxergamos a vida. E é dentro desse aspecto que eu gostaria de meditar na noite de hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: a correta percepção da vida terrena. E quando eu falo sobre percepção, eu estou falando exatamente dessa visão bíblica, dessa visão de mundo que nós temos. E a primeira realidade, o primeiro aspecto dessa correta visão da vida terrena perpassa pela mortalidade. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto, a percepção da mortalidade. Quando nós olhamos todo esse texto que eu li, nós temos a morte dos dois patriarcas. E o interessante é que a vida de José está inserida na história de Jacó, e a história de Jacó começou no capítulo 25. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, metade do livro de Gênesis é sobre a vida de Jacó, e José está inserido na vida de Jacó. A morte dos outros patriarcas não ganham dimensões dentro da mesma realidade e perspectiva como a morte de Jacó. Por quê? Porque tanto Abraão quanto Isaque, quando fala sobre a morte dele, é um aspecto bem sucinto. Aqui nós vemos um trabalhar grandioso dentro da percepção da morte do patriarca Jacó. E nós findamos o livro de Gênesis com a morte de José.
Então, nós encontramos aqui, sem dúvida nenhuma, como cerne do próprio texto, a reflexão sobre a mortalidade. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a vida de Jacó e a vida de José, dentro desse aspecto da mortalidade, nós podemos dizer que eles morreram bem. Mas depende do que você vê como morrer bem. Por isso que aqui já vem a questão da cosmovisão. Porque morrer bem para alguns, dentro da morte de José e de Jacó, leva o fato de que eles morreram com uma condição financeira grande, e eles tinham essa condição financeira abastada no Egito, e pelo fato deles terem vivido uma vida longeva. Então alguém pode dizer, eles morreram bem, mas não é essa a cosmovisão pela qual nós precisamos entender a vida e a morte. E eu não estou querendo abordar a morte deles como sendo uma morte boa e uma vida boa, dentro do aspecto da conquista e do tempo, mas dentro da morte na fé. É essa a perspectiva correta do texto, porque eles morreram na esperança do cumprimento da promessa de Deus. E qual é a promessa do Senhor? Nós já estamos estudando isso ao longo de um bom tempo, e eu sei que todos falariam corretamente e tirariam 10 na matéria exposição do livro de Gênesis. Eles morreram na fé e na esperança de que a terra que o Senhor prometeu haveria de ser dada a eles. E é exatamente por isso que tanto José quanto Jacó chegam para os seus, que haveriam de sepultá-los, e eles dizem o seguinte: jurem-me, vocês precisam me jurar, no caso de Jacó, de que ele seria sepultado juntamente com os seus familiares, lá na caverna de Macpela. E no caso de José, ele também pediu um juramento para que depois, quando eles retornassem para a terra de Canaã, então eles tirariam os ossos dele que estavam no Egito e transportaria para a terra de Canaã. Todos esses dois juramentos se baseiam na confiança do cumprimento da promessa de Deus. No caso de José, nós temos um desdobramento até maior, porque ele diz o seguinte: olha, quando vocês saírem daqui, quando chegar o tempo exato que Deus tirar vocês para levar para a terra que ele prometeu, então me levem junto com vocês. Então tem um desdobramento ainda de uma perspectiva até maior e mais gloriosa. E o interessante é que nós já falamos isso também, mas é necessário ressaltar novamente, que não é simplesmente um desejo de ser sepultado com os seus. Ele quer ser sepultado como um desejo que todos nós temos de estar ali do lado dos nossos parentes, do lado dos nossos familiares. Não, mesmo porque o interessante é que quem foi sepultado na caverna de Macpela, dentro dessa relação de parentesco, além do pai, da mãe e dos avós de Jacó, é a esposa que é preterida, Lia. Agora, Raquel foi sepultada lá em Efrata. Então, se fosse uma questão de sentimento, ele queria ser sepultada do lado da sua amada. Mas ele diz o seguinte: eu quero que seja na caverna de Macpela, porque lá é o cumprimento da promessa de Deus, porque aquele pedaço de terra já é nosso, e nós acreditamos então que Deus um dia há de nos dar essa terra, conforme ele prometeu. Olhando sobre essa realidade da mortalidade, nós vemos tanto Jacó quanto José se programando quanto ao sepultamento deles, dizendo: nós vamos morrer. Façam assim, assim, assim. Uma reflexão sobre a morte. Quando nós olhamos necessariamente para a morte de Jacó, nós encontramos uma morte que é grandiosa, uma morte que é gloriosa, porque Jacó, ele é pranteado por 70 dias. Von Rad, que é um intérprete bíblico, e tantos outros apontam para a realidade de que o sepultamento do faraó se dava com 72 dias de luto que antecedia o próprio sepultamento. Então, Jacó, ele tem uma tratativa em relação ao seu sepultamento, como se ele fosse um grande líder no Egito. Até as comitivas que são levadas para o sepultamento na terra de Canaã aponta para essa realidade. Outros observam e dizem o seguinte: olha, grande luto há aqui dentre esses egípcios. Então, ele morre com toda a pompa de alguém que é diferenciado, mas ainda assim ele morre como todos. Ele é um mortal.
O interessante é que pode ser um grande líder, pode ser o homem que seja mais rico debaixo da terra, mas ele é mortal, ele vai morrer. Quando nós observamos essa realidade, nós encontramos a ironia de Alexandre, que tem o nome de alcunha de o Grande, e que morre aos 33 anos, depois de conquistar muitos territórios. Isso mostra que ele não é diferente de nós, por maior, ele não era diferente de nós, por maior que ele fosse aqui na relação humana. E com Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, ele disse no segundo século que existia um escravo que, quando um general romano entrava em Roma depois de grandes conquistas, um escravo vinha por trás dele e toda a Roma, o Senado, começava a ovacionar aquele general pelo fato dele ter conquistado uma grande batalha. E Tertuliano diz que um escravo vinha por trás dele falando uma expressão latina, dizendo memento mori, que significa lembra-te que és mortal. Algumas pessoas questionam esse aspecto histórico. Tertuliano fala isso, alguns questionam, mas é certo que foi transportado para um tempo posterior a Tertuliano, e isso foi vivido na Idade Média, quando os monges se cumprimentavam, ao invés de passarem e falar bem assim, bom dia, boa noite, ou a paz do Senhor, meu irmão. Eles não se cumprimentavam assim. Antes, nos monastérios, ao passar um do lado do outro, eles diziam memento mori, lembra-te que és mortal. O interessante é que no período da Idade Média, porque não existiu o avanço da ciência como existe hoje, por causa das pestes e de tantas outras realidades, a perspectiva de vida do ser humano era de 30 anos. 30 anos. A perspectiva do Brasil hoje é de 75 anos, a perspectiva de vida. E isso tem feito com que nós não nos lembremos dessa verdade. Isso nos faz refletir sobre o aspecto de que nós postergamos a reflexão quanto à morte. Nós precisamos nos lembrar que somos mortais. Os clérigos da época, inclusive, nos é contado e nos é legado pela história, que alguns chegavam ao absurdo de trazer um crânio para o púlpito e colocar em cima, para que todos vissem, a fim de chocar mesmo, e para mostrar, esse daqui é o seu fim, meu filho, vocês vão morrer e vão ficar desse jeitinho aqui. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós encontramos a expressão do pregador, dizendo que melhor é estar na casa onde há luto, porque ali há maior reflexão. Quando nós olhamos para a nossa época presente, é certo que nós não gostamos de falar sobre a morte, é certo que nós não nos preparamos, é certo que muitos até perdem a convicção da fé, porque se apegam demais às questões aqui da terra. Mas nós precisamos ter a percepção correta da vida, a visão correta da existência humana. Tanto você quanto eu, um dia, se Cristo não vier, estaremos num caixão e seremos depois sepultados. Esse é o seu fim, esse é o meu fim. Nós não podemos usar meias palavras ou fugir de um aspecto que é inexorável. Não há como correr, não há como fugir dessa realidade. E, inclusive, existe uma própria ilustração que fala sobre isso. Não há como escapar, não há como fugir da morte. E a ilustração vem nos seguintes termos: um camarada estava em casa e era o casamento da sua filha, e de repente alguém bateu na porta. Deve ser algum dos meus convidados que veio aqui dormir em casa e está um tempo conosco. E quando ele abre, está lá a morte, né? Que é aquela caricatura de uma pessoa com um capuz preto e com uma foice, né? E disse: meu filho, hoje é o seu dia, eu vou lhe levar. Não, mas bem no dia do casamento da minha filha. Não, vamos fazer o seguinte, olha, é hoje o dia da minha morte, é hoje. Então hoje implica em que hoje é até meia-noite. Então vamos fazer o seguinte, depois do casamento da minha filha, você pode me levar. Ok. A morte fez esse trato com ele. De repente,
ele chega e tenta mudar a fisionomia para que a morte não reconhecesse. E ele também fica escondido mais ou menos no casamento, presenciando, mas não estando na frente do casamento. Ele raspa a cabeça, se veste de uma maneira totalmente diferente, ele muda a estrutura física para que não fosse reconhecido. E a morte de repente chega lá, olha, observa e diz: não encontrei o camarada que eu vim levar, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar aquele careca. É uma ilustração para dizer que não há como escapar da morte, não há como fugir da morte. No dia que chegar a nossa morte, é certo que morreremos, é certo que morreremos. Precisamos entender esta realidade. O fato marcante do texto é que José, ele tem a certeza de que Deus haveria de livrar o povo de Israel daquele cativeiro, que ele já previa, inclusive, já existia profecia quanto a isso, e do estado de moradia ali dentre os egípcios. E a grande lição que nós podemos ter é que nós morremos na fé. Deus não deu a terra para eles, eles morreram na expectativa do cumprimento da promessa, e é assim que é vivida a fé do verdadeiro cristão. Ela é vivida dentro de um aspecto de que nós confiamos de que a promessa do Senhor há de se cumprir, mas nós não vemos o cumprimento. Mas a confiança, ela deve ser levada até o momento da morte. Seria porventura o cumprimento da promessa da terra uma referência espiritual dentro desse link com o Novo Testamento? A promessa que o Senhor Jesus disse e deu para toda a igreja, e disse para aquele homem que estava na cruz: estarás comigo no paraíso? Seria então essa promessa a promessa real e verdadeira e mais ampla a qual esse texto aponta? Sem dúvida nenhuma. Nós morremos na fé caso tenhamos a perspectiva correta, a visão de mundo correta, caso enxerguemos a Bíblia e confiemos na palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a fé é algo que precisa estar no nosso coração, e nem mesmo a morte, nem mesmo a mortalidade faz com que essa fé venha a se esvair. Porém, é certo que ela virá, e será um grande ataque na vida do ser humano. Mas a confiança nas promessas do Senhor implica no fato de que nós teremos o cumprimento em um tempo que será posterior ao tempo da nossa vida aqui na terra, caso o Senhor não venha antes. O interessante, dentro desse aspecto peculiar do texto, é que Jan de Guide, que é um intérprete bíblico, ele diz que o que acontece com José é diferente com o que acontecia com os sepultamentos, porque o texto diz, o último versículo do livro diz o seguinte: embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. O fato que Jan de Guide chama a atenção é no fato de José ter sido sepultado no caixão, o que não era comum. Caixão aqui entendam como uma caixa, como uma arca. Inclusive, a mesma expressão caixão aqui em hebraico é a mesma para a arca. E Jan de Guide fala que normalmente eram colocados em cavernas, eram enterrados sem caixão, ou então embalsamados como múmias, enrolados e coisas dessa natureza. A ideia de caixão é uma coisa mais moderna, não é tanto deste tempo. E quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, apontando para o fato de que o povo de Israel sairiam com 2 caixões, entendam o outro caixão, não nesse sentido que você tem mentalizado aí como um caixão de sepultamento, mas uma caixa, uma arca. Eles andavam com 2 arcas para entrar na terra prometida, era a arca da aliança e a arca, ou a caixa, ou caixão, na qual estavam os restos mortais de José. O que isso implica? Cumprimento da promessa. O que isso implica? Confiança de que Deus daria aquela terra, a terra que eles haveriam de conquistar. Deus deu primeiro, mas eles haveriam de conquistar. Deus lhe deu a vida eterna. Você precisa então labutar e trabalhar para desenvolver a salvação que o Senhor lhe deu, conforme diz o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, aqui nós temos uma promessa grandiosa e uma labuta
maravilhosa dentro desse aspecto do cumprimento da promessa. Agora, um outro fato curioso e interessante é que quando nós olhamos para o início do livro de Gênesis, nós encontramos a criação do homem. E nós encontramos a queda e a morte sendo pré-anunciada, inclusive. E quando nós olhamos para o fim do capítulo, para o último versículo, para o fim do livro de Gênesis, para o capítulo final, nós encontramos o último versículo falando sobre morte. José morreu, e assim termina. Parece uma figura lúgubre, parece um fato pitoresco e meio sem sentido. Como pode um livro que fala sobre promessas, cumprimento de promessas e tudo mais, terminar com morte, sem nenhuma nota de esperança? Mas nós precisamos entender que existe uma continuidade do livro, e é exatamente esse princípio que eu quero que vocês enxerguem, que ainda que a nossa vida se encerre aqui, mas existe uma continuidade da vida, que transporta a realidade do tempo presente para o tempo futuro, que é o tempo da eternidade. E quando nós olhamos para a promessa e o entendimento da promessa por parte de José, José termina as suas palavras dizendo o seguinte: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos. Verso de número 25. E o verso de número 24 diz: Deus certamente vos visitará. Que expressão interessante, né? Certamente Deus vos visitará e vos fará subir. Quando nós olhamos para o início do livro de Gênesis, o que é que Deus diz? Quando essa palavra aparece pela primeira vez: certamente morrerás, disse o Senhor Deus para Adão. E o que é que a serpente diz? Certamente vocês não morrerão, certamente não morrereis. E aqui nós terminamos o livro com a morte, como se Deus estivesse falando: o que eu disse é verdade, o que eu disse é certo, certamente vocês vão morrer se me desobedecerem. E aí o fim do livro aponta para essa verdade, que ninguém pode escapar da mesma. Meus amados irmãos, o Deus que criou o homem do pó da terra é o mesmo Deus que traz a consequência do pecado dentro da punição do pecado, e o livro de Gênesis mostra um homem voltando para o pó da terra. Assim é a realidade do livro de Gênesis, mas só que a promessa do cumprimento da terra é vista de forma embrionária nesse próprio capítulo. Sabe por quê? Porque ele termina, e o próximo capítulo é o livro de Êxodo, que quer dizer saída. E dentro dessa saída é a saída do povo do Egito. E nós entramos numa nova perspectiva, no novo livro, que o próprio capítulo aqui aponta para essa realidade. Por quê? Porque nós somos advertidos pelo autor bíblico repetidamente, que eles haveriam de subir. E é essa expressão que sempre aparece aqui. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver. Eu não vou falar todas as referências aqui, né? Mas eu gostaria de fazer menção. Primeiro, no verso de número 5: agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Essa expressão subir é a mesma expressão do Êxodo, que é falado, né? O povo vai subir, e é a ideia de voltar para a terra que Deus havia prometido. Depois vocês podem dar uma olhadinha, e isso se repete constantemente no texto. Inclusive o final do capítulo mostra isso também. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra. Verso de número 25: e fareis transportar os meus ossos daqui. Então nós temos essa expressão que mostra a realidade do livro de Gênesis. Um outro aspecto interessante é que em todo o livro do Pentateuco, os 5 livros, nós encontramos somente carruagem de Faraó do Egito aqui, e na carruagem que sai atrás para buscar os filhos de Israel. Sobre as carruagens do Egito, somente nos livros do Pentateuco nós encontramos essa cena, esse cenário aqui, e nós também encontramos no momento em que eles saem, dentro do aspecto da cavalaria que está saindo do Egito e indo
com o povo de Israel ou atrás do povo de Israel. Um outro fato interessante é que quando Faraó está negociando a permanência deles na terra com Moisés, diz o seguinte: o gado de vocês vão ficar aqui, e o gado fica aqui. E Moisés diz: nenhuma unha vai ficar aqui, Deus vai levar todo mundo. Mas no caso, o gado fica, eles vão, depois eles retornam. E o fato mais curioso é que os intérpretes e os estudiosos bíblicos falam que o percurso que eles fizeram é o mesmo percurso que o povo de Israel fez no Egito, e não era o percurso mais fácil, mais rápido. Eles entendem e conseguem fazer essa leitura de que foi o mesmo percurso, porque quando há todo aquele pranto, é determinado o local exato, que era exatamente o percurso que o povo de Israel fez do Egito, ali na eira de Atade. Então, nós temos um mesmo percurso, que não é o percurso mais comum e mais rápido, dentro das duas mesmas realidades. Portanto, nós temos de forma embrionária o projeto do Senhor de libertação. Gostaria de trazer algumas lições em relação a isto. Algumas até que eu já fiz, mas gostaria de trazer agora um desfecho nesse primeiro ponto, nesse primeiro argumento, dentro da seguinte implicação: não há como escapar da morte, mas a própria morte, ela é um indício de que há algo de errado e que nós precisamos nos voltar para o autor da vida. É pensando nisso que nós temos Paul Washer dizendo o seguinte: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar-se com Deus. É isso que nós precisamos entender sobre o aspecto da morte e sobre o aspecto da preparação. Então, a visão correta de mundo que você precisa ter é de que você vai morrer. E isso traz sobre um outro aspecto, que é o nosso segundo ponto, porque nós podemos escapar da segunda morte se colocarmos a nossa fé em Jesus, mas se ele não voltar antes, nós não escaparemos da primeira. E isso tem a ver com o que eu vou falar agora no nosso segundo argumento, que a percepção correta da vida terrena não só é uma percepção correta a respeito da nossa mortalidade, mas é uma percepção correta de que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. E eu quero chamar esse meu segundo ponto do próprio texto bíblico, quando José diz o seguinte no verso 19: acaso e sou eu em lugar de Deus? É uma pergunta retórica, que já aponta para a ideia de que José não estava no lugar de Deus. E o fato de nós não estarmos no lugar de Deus, é por isso que nós somos mortais, e é por isso que nós fazemos esse link na nossa exposição bíblica. Mas antes de nós abordarmos o que José queria dizer com isso, vamos trazer algumas reflexões sobre esse fato de nós não sermos Deus e não estarmos no lugar de Deus. O primeiro aspecto a ser abordado é que isto nos é dito exatamente no meio do relato da morte de José e Jacó, no caso Jacó e José, está no meio ali, é como se fosse a nossa vida. Entre o nosso nascimento e a nossa morte, o que importa para a nossa relação da vida eterna está exatamente naquilo que nós chamamos o nosso tempo entre a vida e a morte. Então o relato está no meio e José tem atitudes corretas de fé e tudo mais, e isso já nos traz a reflexão exatamente de que o tempo que nós temos aqui em vida é que vai determinar sobre o nosso destino final. E nós precisamos entender de que nós não somos Deus, portanto nós somos seres humanos, mortais e pecadores, e é por isso que nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, o que é que acontece? Jacó morre, o verso de número 15 mostra que os irmãos de José estão com medo de José pagar mal com o mal, e esta é a base que o autor bíblico coloca, já no verso de número 15, e provavelmente Jacó não falou o que os filhos deles
estavam dizendo para José. Por quê? Algumas reflexões sobre isso. O próprio autor bíblico coloca que eles estão com medo. Então a base não é o fato de Jacó ter dito aquilo, mas o fato deles estarem com medo. Um outro aspecto é que, se Jacó tivesse dito aquilo de fato, não seria mais lógico e mais claro Jacó ter dito para José? E até toda a tratativa está dentro do aspecto de que eles imaginavam que José poderia fazer aquilo. Porventura poderiam eles estar se lembrando do tio deles, no caso Esaú, que falou o seguinte em relação ao seu irmão: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Essas foram as palavras de Esaú. Porventura eles poderiam estar lembrando dessa promessa, dessa jura de morte, e com medo então de Jacó, depois da morte de Jacó, José trazer algum mal para eles. É certo que eles dizem o seguinte: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Aí eles mandam os familiares, eles mandam as pessoas dizerem a José, e eles nem vão, eles primeiro mandam, ordenam, vai lá, diz para José isso: o meu pai disse que não era para vocês tratarem os seus irmãos erroneamente, perdoem. E então, nesse exato momento, José chora. José chora pela segunda vez no texto, primeiro pela morte do pai e depois aqui, nesse momento, em que ele ouve essas palavras. Talvez porque estivessem usando a memória do pai para uma mentira, ou talvez porque ele entendesse que o laço da reconciliação, do perdão, ainda não tinha sido trabalhado de uma forma tão bela e tão magnífica, porque eles ainda tinham suspeitas do perdão de José. E então, isso nos leva à reflexão de que perdoar e reconciliar muitas vezes leva tempo, é um processo, nem sempre é de uma hora para outra. José chora, depois os irmãos chegam, e até cumprindo a profecia do sonho de José, eles agora, anteriormente, eles sabiam que estavam se prostrando diante do governador, e eles não sabiam que era José, agora eles sabem que é José, e o texto diz, no verso de número 18, que eles se prostram diante de José. Nós sabemos que você é José, nós sabemos do sonho, nós sabemos que você é Senhor sobre nós, e nós pedimos aquilo que já foi pedido, não retribua mal por mal. E então, é nesse exato momento que José diz: por acaso estou eu em lugar de Deus? O que ele queria dizer com isto? Esta pergunta queria dizer o quê? Quer dizer o que Romanos capítulo 12 fala, quando o Senhor diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que nós não devemos pagar mal com mal, porque a vingança pertence ao Senhor. Eu não vou me colocar no lugar de Deus e julgar vocês e me vingar de vocês, a vingança pertence ao Senhor. E quando nós olhamos para esse texto e olhamos Romanos capítulo 12, nós encontramos um paralelo perfeito, porque quando nós olhamos aqui para o versículo 15, eles dizem o seguinte: é caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. E quando nós olhamos Romanos capítulo 12, lá no finalzinho diz: não retribuais mal por mal, antes pague o mal com o bem. E é exatamente dentro dessa perícope que nós temos a expressão do Senhor: diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Então nós não devemos nos colocar no lugar de Deus e nos vingar dos outros, nós temos que perdoar. É isso que nós temos que fazer. José entende de que ele não é Deus, e ele não se coloca no lugar de Deus. E quando as pessoas querem se vingar, elas estão querendo uma posição de Deus, se considerando superior a outras pessoas e pagando a outras pessoas o que o coração delas desejam. Mas o interessante é que quanto mais as pessoas se colocam no lugar de Deus, menos parecidas com Deus elas ficam. Essa é a mesma realidade do início do capítulo de Gênesis. Qual foi a palavra de Satanás para Adão e Eva? Deus não está querendo que vocês sejam iguais a Ele. Vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal.
E quando eles tomaram do fruto e comeram, em certo sentido, Satanás tinha razão. Eles se colocaram no lugar de Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. E esta é a grande reflexão da vida. Quanto mais nós nos colocamos no lugar de Deus, quanto mais nós queremos ser Deus, mais nós nos parecemos com Satanás, mais nós nos parecemos com o inimigo. Ninguém deve usurpar o lugar de Deus, ninguém deve se colocar como sendo Deus sobre outras pessoas. Deus disse: se vocês comerem, é certamente que vocês morrerão. E Satanás diz: vocês não vão morrer. E eles distorcem a palavra de Deus, inclusive Adão e Eva, porque eles acreditam. E todos aqueles que se colocam em uma posição de ditar o que é certo e errado, em detrimento do que Deus disse que é certo e errado, se coloca no lugar de Deus. Se Deus diz não roube, e a gente diz roubar não é errado, então eu estou fazendo de mim mesmo meu Deus, porque eu estou ditando as regras para a minha vida, e assim eu nego o que Deus disse. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram, negaram a palavra de Deus e fizeram para si mesmo um culto e adoraram a si mesmos como Deus. Um outro momento em que alguém procura se colocar, na verdade a expressão, ele não procura se colocar, mas a expressão aparece na Bíblia, é em 2 Reis capítulo 5, quando Naamã vai para o rei da Síria, fala o que a sua serva tinha dito, que lá em Israel ele poderia ser curado. O rei da Síria faz uma carta, essa carta chega na mão do rei de Israel, dizendo: cura o meu servo Naamã. Quando ele lê, ele diz: por acaso sou eu Deus, e estou eu no lugar de Deus, para que eu possa dar a vida ou tirar, e para que eu possa curar esse homem? Ele entende que ele não é Deus. Ele entende que somente Deus pode curar, que somente Deus poderia fazer aquilo. E o interessante dentro desse link é que quando nós fazemos e desejamos fazer, ou oferecemos o que somente Deus pode fazer, e nós nos colocamos no lugar de Deus. Então a ajuda viria, tanto que ele foi curado, mas por causa de um profeta que fez em nome do Senhor. Em última instância, quem fez foi Deus. Então qualquer pessoa que procure resolver a necessidade de um homem, colocando-se como um ponto máximo, ele se coloca no lugar de Deus. E essa implicabilidade traz o seguinte aspecto: qualquer médico, qualquer professor, qualquer juiz, qualquer pastor que se coloque numa posição e numa relação de suprir as necessidades do ser humano, que somente Deus pode suprir, e ele então se colocar nessa posição, como se as pessoas estivessem dependendo exclusivamente dele, esses estão se colocando no lugar de Deus. Porque existem realidades e necessidades que só Deus pode suprir. Ele pode nos usar para que isso aconteça, mas existe o aspecto da motivação. Muitas vezes a nossa motivação é nos colocarmos como insubstituíveis. Mas lembremos que nós somos mortais e finitos, e somente Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, isso nos leva ao terceiro e último ponto, da visão correta da vida cristã e da nossa vida aqui na terra, que é a visão correta de que a perspectiva de Deus é a melhor. O que eu quero dizer com isso? O texto diz o seguinte: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele está vendo com os olhos de Deus. É a visão, a perspectiva dos céus. O interessante é que no versículo anterior nós temos a expressão: não temais, não tenham medo, porque eu não estou em lugar de Deus. O que isso quer dizer é que se ali fosse Deus, ali eles deveriam ter medo. E quando Jesus envia os 12, Jesus diz o seguinte: não tenham medo, o que os homens podem fazer com vocês? Matar o corpo, porque eles não podem fazer nada com a alma. Tenham medo de Deus, que pode tanto tirar a sua vida, como lançar na alma, a sua alma para o inferno. Então a visão correta é a visão de Deus e não a visão humana.
Ainda que a visão humana seja positiva e natural, mas nós precisamos enxergar além. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: um filósofo chamado Spinoza, ele cunhou uma frase, é atribuída a ele, nos escritos dele isso está lá, né? Não sei se ele importou de alguma outra realidade. Ele usou a expressão latina, subspecies aeternitatis, e com essa expressão ele queria dizer o seguinte: debaixo da perspectiva da eternidade. A ideia é que quando nós vivemos aqui na Terra, nós vivemos debaixo da perspectiva daquilo que é visível, daquilo que é nosso. Mas quando nós temos essa perspectiva da eternidade, nós estamos debaixo da eternidade. Então nós precisamos ter essa visão de que estamos debaixo da eternidade. A eternidade nos contempla, o Deus eterno que tudo vê, Ele tudo governa, Ele tudo faz, e eu preciso me submeter a Ele e ter a visão dEle. Então isso me leva a entender a minha mortalidade, a entender que eu não sou Deus e a entender que eu preciso prestar contas. Eu não posso aproveitar o aqui e agora achando que a vida se resume ao aqui e o agora. Eu preciso entender que eu estou debaixo dessa perspectiva da eternidade e que eu hei de prestar contas a esse Deus. José entende isso perfeitamente. Quando ele tem a visão de Deus sobre a situação. Olha o que é que ele diz. Primeiro, ele diz o seguinte: vós na verdade intentaste o mal contra mim. José não usa mentiras, ele tem a visão correta, é a visão sobre os fatos. Ele não chega e diz o seguinte: olha, eu sei que vocês não queriam fazer o mal comigo não, eu vou perdoar vocês, porque eu sabia que vocês são bonzinhos, na verdade vocês sabiam o que ia acontecer comigo no final. Ou então ele poderia estar dizendo assim: ó, não importa o que vocês fizeram não, tal, não. José diz: vocês pecaram, vocês intentaram mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim. Ele tem a visão correta, que é a visão de Deus. O que é mal, o que é bom, o que vocês fizeram foi mal. E o interessante é que a nossa modernidade tem suprimido alguns nomes e mudado alguns nomes para mudar a ideia daquilo que é bom, daquilo que é certo e daquilo que é mal. As pessoas estão dizendo que homossexualismo é escolha. É a minha escolha, né? As pessoas estão dizendo por aí que a escolha, e é essa expressão que nos Estados Unidos os militantes do aborto colocam, pro-choice, que é pró-escolha. Eu tenho uma escolha sobre o meu corpo, então meu corpo, minhas regras, eu que dito as minhas regras. O Estado não pode dizer o que eu devo fazer com o meu corpo. Se eu quiser cortar o meu dedo, se eu quiser cortar a minha unha, é um pedaço do meu corpo, eu faço. É o meu corpo, então as minhas regras. E colocam a ideia de que eles têm a escolha de fazer o que eles quiserem com o corpo dele. E com isso eles vão mudando o nome de aborto, de homossexualismo para relação homoafetiva, e vão suprimindo a ideia de pecado. Aí alguém fala: não, coitado, ele é assim, bate no irmão porque teve distúrbios. Ok, mas eu não vou mudar, você está pecando, você está errando, você está fazendo o que é mal. Eu não posso chegar e dizer bem assim: ah, eles se divorciaram. Por que eles se divorciaram? Não, é porque era incompatibilidade de gênios. Então eu dou um nome bem bonito, né, para justificar o erro. Não, é pecado. Ah, não, olhar sites pornográficos, não, isso não é pecado não, isso é para apimentar a minha relação conjugal. Pecado. Nós mudamos os nomes, porque nós temos a perspectiva humana, e isso a humanidade tem feito porque tem uma cosmovisão que não é tão referente, que é pecaminosa, e isso tem levado à destruição de muitos. José não eximiu aqueles homens do erro deles, da culpa deles, e disse: vocês fizeram mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim. E aí é que vem a parte boa, e dentro da visão de Deus quanto toda a situação. E a primeira percepção correta de Jacó quanto à visão de Deus, que é a visão que nós devemos ter, e é a visão da providência. E a própria palavra providência quer dizer é do latim provedere, que é pré-ver, é essa a ideia. É quando você vê antecipadamente. É a mesma raiz, a mesma semântica da palavra provisão.
é uma visão antecipada, que carrega no seu bojo a ideia de se antecipar. Ele viu o mal, ele viu a situação e ele se antecipou e previu e cuidou e fez algo dentro do aspecto da providência. Não é algo miraculoso, é algo natural, mas ainda assim a mão de Deus está ali. Quando eu quero dizer miraculoso, é no aspecto sobrenatural. Por exemplo, o peixe e os pães que foram multiplicados, isso é miraculoso, isso é sobrenatural. A providência se dá em meios naturais. Provavelmente foi da providência de Deus que alguém que estivesse pescando, alguém que estivesse pescando na beira do rio, deixasse que uma moeda caísse. Provavelmente foi assim que se deu. E aí o que é que acontece? Na conversa de Jesus com Pedro, Jesus disse: vai lá, pesca um peixe e então você vai encontrar uma moeda lá dentro. Não foi algo miraculoso de que brotou uma moeda dentro do peixe. Provavelmente, pode ter sido, mas provavelmente foi um ato da providência. Alguém lá no passado perdeu essa moeda, o peixe foi lá, comeu, quando... por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo, que é o Deus todo soberano, aquele peixe foi governado para se encontrar com Pedro, e ali o ato da providência trouxe aquele dinheiro para os dois. É esse aspecto da providência que nós encontramos aqui no texto. Deus se antecipa e governa todas as coisas para um fim glorioso. No caso do texto, vamos ver como essa providência se manifesta. Primeiro, José tem a visão correta da providência quando ele diz porém. Ele vê o porém. Vocês intentaram mal contra mim, porém, esse porém aqui é fantástico. Um pregador da capela de Westminster, chamado, ele já faleceu, Martin Lloyd-Jones, ele disse: graças a Deus pelos poréns e pelos mais da Bíblia. Graças a Deus. Por quê? Porque sempre vem um tom negativo. Porém, ufa, é assim que José vê, sempre tem um porém. O mal sempre tem um porém. Deus sempre tem um porém. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, segundo o grande amor pelo qual nos amou, mais salvação, mais. Não veja só as coisas ruins, veja o porém de Deus. A segunda percepção correta do alto que José vê é de que ele vê que Deus tem poder para transformar o mal em bem. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou aquele mesmo mal em bem. Deus pega de uma mesma situação e ele transforma, e ele muda aquela situação. O terceiro aspecto da visão correta de Jacó, dentro da visão e da perspectiva celestial, é que ele vê que o cumprimento daquela realidade é perceptível e palpável. Ele diz o seguinte, continuando o texto: Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora. Não é só um aspecto etéreo, filosófico, metafísico, não. Vocês estão vendo agora o que Deus fez. Então, a visão correta de José, dentro da percepção da ação de Deus, é que aquilo que Deus prometeu e que a ação do Senhor é perceptível, tangível, e o bem e a visão de Deus quanto ao bem na vida daqueles que são do Senhor é algo que se manifesta. Quando nós temos o último aspecto dessa visão correta de José, nós encontramos que Deus estava fazendo tudo aquilo para a conservação da vida dele, e não só dele, mas dos seus familiares, mas também não só dos seus familiares, mas de muitas pessoas, porque ele diz o seguinte, que se conserve muita gente em vida. Olha, não só a bênção de Deus nos alcançou, não, Deus queria conservar a vida de muita, mas de muita gente, e Ele usou todas as circunstâncias e tudo aquilo que vocês fizeram para que isso acontecesse. Então a visão é muito mais além do que simplesmente o nosso mundinho. Ela transporta a realidade que nos cerca. Portanto, quando algum mal lhe acontecer, não reclame, porque a nossa visão humana, tacanha, finita, e a nossa cosmovisão pecadora, ela trabalha da seguinte forma: se tudo me vai bem, Deus é bom.
Se tudo me vai mal, Deus é mal. Essa visão humana, pecaminosa e destrutiva. Mas a visão correta de José é aquela visão que nós cantamos aqui. Tudo que vier, Deus continua sendo Deus, e Ele é maravilhoso, e Ele sabe o que faz, Ele é bom, independente do que acontece conosco. O capítulo 50 mostra que os males advêm sobre a humanidade, sobre a vida de Jacó, José e seus irmãos, por causa do pecado, não por causa de Deus, mas por causa da consequência do pecado. Lógico que é Deus punindo o pecado, mas não como Deus desejando que o homem sofra. Eu vou exemplificar o que é ter a visão de Deus, em contraponto com a visão humana, terrena, tacanha, finita e mortal. Vamos dizer que você esteja perdido num vale e tem algumas montanhas. Você não sabe como sair dali. Existe uma opção para você. Você sobe na montanha e de lá você vai ter a visão do alto. Você vai conseguir enxergar onde você estava e você vai conseguir enxergar para onde você precisa ir para sair daquela perdição onde você se encontra. Portanto, ter a visão de Deus é você se colocar dentro dessa perspectiva do eterno. Como eu posso ter a visão de Deus? Agora fica a pergunta. Dentro da aplicabilidade, você tem a Bíblia para saber o que Deus determinou e como Ele enxerga todas as coisas. E Ele deu a Bíblia como nosso referencial. Nós temos a vontade de Deus aqui, por isso não há como usar desculpas. A ação humana foi contra José, mas Deus transformou em bem. Meus amados irmãos, olhe a vida de Jacó, olhe a vida de José, e olha a concatenação das ideias. Jacó briga com seu irmão, é jurado de morte, foge e casa com Raquel. Que coisa boa, né? Mas por causa de uma situação complexa. Depois lá, tem aquela situação com Labão, da Lia. Ok, quem é que nasce? De Lia, Judá. Aí Judá vai lá, faz aquele negócio todo com Tamar. Quem é que nasce? Pérez. E de Judá e de Pérez vem quem? O Salvador. Então, nas mazelas e nas complicações da vida, Deus tem um fim glorioso, o bem. Tudo aquilo que aconteceu com José tinha um fim glorioso. Nós não podemos achar que é diferente na nossa vida. Se Deus lhe salvou e se Deus lhe ama, todas as mazelas Ele há de transformar em bem. A perspectiva de Deus é oculta e se manifesta muitas vezes no sofrimento, mas a visão do alto nos leva a enxergar a benfazeja mão do Senhor governando todas as coisas. E é por isso que John Blom diz o seguinte, um escritor bíblico: Deus esconde seus tesouros mais preciosos em nossas maiores dificuldades e dolorosas experiências. Enxergar esta verdade é enxergar a perspectiva de Deus. Concluindo, gostaria de dizer que em Jesus nós encontramos essas três realidades juntas. E eu gostaria de usar uma ilustração do livro, e que virou filme também, e é muito conhecido, muito popularizado, o livro de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Quando em um anel, eles pegam aquele anel e a trama gira em torno do anel, até o nome é O Senhor dos Anéis, e no anel existem duas inscrições, uma do lado de dentro e outra do lado de fora. E eu vou fazer essa ilustração para linkar os meus 3 pontos com o que eu vou falar. Só que essa inscrição, ela não era vista senão se fosse colocada no fogo. Então é a questão oculta de Deus e a visão que nós devemos ter além daquela realidade. O amor oculto de Deus está como um mistério e há de ser revelado. Se revelou em Cristo e se revelará no tempo de um fim de uma forma gloriosa, mas nós já temos as promessas e nós já temos a revelação máxima que é Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos adentrar e captar essa mesma visão. E dentro desse aspecto da visão correta a partir do fogo, nós temos do lado de fora a seguinte inscrição. E essa inscrição me leva ao segundo link, diz assim:
um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los. A ideia é que aquele que tivesse o anel tinha um poder. E é isso que eu faço como link para o segundo ponto. Por quê? Porque muitos querem se colocar no lugar de Deus porque querem o poder. Mas só que aí, o que está do lado de dentro do anel é o link que eu quero fazer com o primeiro ponto, que fala sobre a nossa mortalidade. O que está dentro do anel diz assim: um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. É a ideia de que a morte é a consequência do pecado, e todos aqueles que se colocam no lugar de Deus, eles estão destinados à morte, e inclusive à morte eterna. Quando nós olhamos para Cristo e reunimos todas essas três realidades, nós encontramos Jesus que se encarna, se faz como um de nós. Para quê? Para morrer. Ele se encarnou com uma única finalidade: ser mortal. Ele não pôde vir como Deus em grande glória, sem se encarnar, sem se fazer como um de nós, porque a mortalidade é algo peculiar da nossa natureza humana. É por isso que ele assume a natureza humana para morrer. E Filipenses capítulo 2 diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, se fez como um servo para morrer por nós. E a visão correta que nós podemos ter é que isto de fato aconteceu, e a fé nessa realidade nos leva para o céu de glória, na promessa daquilo que o Senhor é verdadeiro em todos os seus caminhos. Nós precisamos entender que aquele que se tornou mortal, ele fez isso para que a realidade oculta de Deus, o céu de glória, que hoje está oculto, possa se manifestar na nossa vida no tempo do fim. Como tenho feito nos meus últimos sermões, esse é o terceiro que eu faço, dentro dessa mesma perspectiva, também fiz uma poesia. Esse sermão eu já tinha preparado antes da minha viagem, essa poesia eu fiz agora à tarde, mas deu para sair alguma coisa aqui. Normalmente ela é um resumo de tudo que foi falado. Às vezes falando a mesma sem ouvir o sermão não faz muito sentido, mas depois do que vocês ouviram, acredito que há de fazer mais sentido do que se vocês não tivessem ouvido o sermão. Diz assim: memento mori, expressão do latim que lembra que minha vida tem fim. No momento morro, pois os dias a se passar leva a minha vida a se findar. Se a vida é assim, como posso pensar que Deus é semelhante a mim? Ou pior, como aquecer achando que como Deus devo eu ser? O olhar de Deus devo ter, mas querer ser igual a Ele é querer perecer. Entre o nascer e o morrer, a vida correta devo ter. Não devo me vingar, mas ao meu semelhante devo perdoar. O filósofo Spinoza teve uma percepção gloriosa. Não colocou no seu escrito um Deus proscrito. Ao invés de falar de Deus mau, falou de seu plano eternal, que deve ser o nosso referencial. E esta é a verdade que nunca devo me esquecer. Primeiro preciso ser, para depois ver e por fim morrer. Ser alguém alcançado pela salvação, para ver que recebi o perdão, a fim de não ter na morte minha condenação. Este é o plano de Cristo, que revela a situação de algo jamais visto. No tempo do fim, vou ressuscitar, para com Cristo nos céus habitar, e da visão maravilhosa de Deus desfrutar. Que Deus nos abençoe.